Tudo bom, pessoal? Vamos falar da introdução de cálculo numérico. Bem, cálculo numérico corresponde a um conjunto de ferramentas ou métodos usados para se obter a solução de problemas matemáticos de forma aproximada. Esses métodos se aplicam principalmente a problemas que não apresentam uma solução exata ou analítica, portanto, precisam ser resolvidos numericamente. Vou trazer aqui a integração numérica para ilustrar. A integração numérica é utilizada naquelas integrais muito difíceis da gente resolver por um método analítico, usando o método de partes ou método de substituição trigonométrica. Nada disso a gente consegue resolver. A gente pode usar a integração numérica, que é você vai traçar trapézios, aqui é a regra do trapézio, na área em que você quer encontrar essa área. Claro que eu estou falando de uma integração numérica para encontrar a área, Eu quero encontrar um valor numérico, por isso que eu posso aplicar a integração numérica, ou seja, o cálculo numérico. Essa figura ilustra um pouco, porque nós temos aqui um polinômio, queremos achar essa área. Eu posso traçar um trapézio e vou ter essa área aproximadamente. Existe a regra do trapézio repetido. Eu vou colocar um número de trapézios maior aí e vou ter um erro menor. Então essa é a ideia do cálculo numérico, buscar uma solução numérica para um problema analítico. Por isso que é também chamada de análise numérica. Aí eu destaco a questão do algoritmo. Então, a análise numérica é o estudo de algoritmos de aproximação para a solução de problemas matemáticos. Algoritmos de aproximação, que eu vou ter uma sequência de passos que eu vou utilizar para chegar naquele valor numérico. O algoritmo vai me dar exatamente essas etapas. Em geral, os algoritmos numéricos se dividem em diretos, recursivos e iterativos. Diretos é quando a gente tem uma solução sem fazer várias etapas repetidas. Recursivo é quando tem repetidas. Iterativos são métodos de aproximação com etapas repetidas. Os iterativos apresentam uma sucessão de passos visando a convergência. Então, são etapas que você vai convergindo para um valor bem próximo da solução exata. No Wolfram Alpha, ou Fran Alpha, que é um software que apresenta muitas funções de cálculo, eu trago aí que cálculo numérico é chamado de análise numérica. Então, se você quiser utilizar esse programa, é só colocar no buscador e você vai achar o Wolfram Alpha e ele na função análise numérica. Bom, aqui tem uma ideia da aplicação, Você tem um problema físico que você quer trazer um modelo. A gente pode tratar aí das equações diferenciais, por exemplo. Você pode ter os sistemas numéricos. Você tem um modelo matemático. Esse modelo matemático, em geral, a gente quer aplicar um método para resolver esse modelo. Se é uma EDO, que a gente quer utilizar a integral. Mas, às vezes, não é possível. Então, tem-se os métodos numéricos para encontrar a resolução e, é claro, a solução. Então, as etapas, se tem um problema físico, faz a modelagem, modelo matemático, resolução. Em geral, a gente quer fazer por métodos analíticos, mas em cálculo numérico não. A gente vai usar um método numérico, um método interativo, direto, que você encontre a solução, que em geral também é numérica. Então, o método numérico é um conjunto de procedimentos utilizados para transformar um modelo matemático num problema numérico ou em um conjunto de procedimentos usados para resolver um problema numérico. A escolha do método mais eficiente para resolver um problema numérico deve envolver os seguintes aspectos: a precisão, que a gente quer encontrar. Então, todo problema numérico, em geral, a gente indica um erro, para a gente fazer os cálculos. A gente vai se basear nesse erro que a gente quer, ou seja, a precisão. A capacidade do método de conduzir aos resultados desejados, a velocidade de convergência. Tem métodos que você não consegue convergir, você tem que optar por outros métodos. Você tem uma solução de um sistema linear de equações, você tem que usar um método, por exemplo, de Gauss. Não dá certo, você utiliza outro para ver se converge. Para isso tem algumas regras de decisão. E o último é muito importante, o esforço computacional.
Então, se você escolher um método que utilize muito do seu computador, lembrando que se o método é numérico, nós podemos colocar ele para uma máquina fazer. Então, a gente utiliza muitos programas para resolver problemas de cálculo numérico. Um desses programas é o Scilab. Scilab é um programa similar ao MATLAB, que é utilizado para resolver problemas de cálculo numérico. Bom, resumindo, o método numérico entende-se o método para calcular a solução de um problema realizando apenas uma sequência finita de operações aritméticas. Que sequência é essa? O algoritmo. Bem, a iteração, como eu falei antes, é também a aproximação sucessiva. Lembrando que a iteração, a gente tem que fazer que haja uma convergência no valor. Se não convergir, esse método não funcionou. Então, no sentido amplo, iteração significa repetição de um processo. Então, o algoritmo vai repetindo o processo até convergir. Grande parte dos métodos numéricos é iterativa. Um método iterativo se caracteriza por envolver os seguintes elementos construtivos. A tentativa inicial, né? Então, quando você tem uma EDO, às vezes você tem que ter o valor inicial dela. Às vezes não, é necessário ter o valor inicial dela, né? Um problema de valor inicial, você tem que ter aquele valor inicial para você ter uma convergência do seu método. Caso você não tenha esse valor inicial, você tem que encontrar um método anterior que determine aproximadamente onde vai ter esse valor. A equação de recorrência, né, é a equação por meio do qual, partindo de uma tentativa inicial, são realizadas interações. Então, você vai ter equações, como eu falei aqui, da integração numérica, que a gente utiliza a regra do trapézio, existem outras regras, é claro. E o teste de parada é o instrumento por qual o processo iterativo é finalizado. Em geral, essa parada é definida a partir do erro. Você quer chegar naquele erro, 10%, 5%, 1%, 2%, e aí você utiliza esse teste de parada que vai ser, por exemplo, o cálculo do erro. Bom, em geral, o curso de cálculo numérico, né, a gente não pode deixar de falar desses tópicos, né, a questão dos erros, que estão inerentes a um processo numérico, já que a solução não é exata, é uma solução numérica, então é considerado erro. E também nós temos alguns tópicos de estudos, né? São os zeros das funções ou raízes das funções através de métodos iterativos, a interpolação polinomial, que você vai utilizar para encontrar um valor desconhecido, a derivação e integração numérica, eu já citei um exemplo, as soluções de equação diferencial ordinária de forma numérica e os sistemas lineares resolvidos de forma numérica. Basicamente é isso que a gente estuda no curso de cálculo numérico. Tá ok, pessoal? Na descrição do vídeo tem um link para o Scilab, que é um programa muito utilizado para o cálculo numérico. Até a próxima, bons estudos!